Muito bem, meus queridos, minhas queridas, estamos aqui mais uma vez para a gravação de mais um episódio de O Podcast S.A. Hoje estamos aqui com dois convidados especiais, vocês vão ver já já quem são, vai ser muito bacana o programa. E a gente inicia sempre agradecendo aos patrocinadores do O Podcast, né? Vamos agradecer aqui a Verovino, sempre mandando vinhos maravilhosos aqui para a gente. Vamos agradecer às Óticas Diniz, vamos agradecer também à Vol Telecom, internet de fibra ótica em Juiz de Fora. E é isso, eu passo a bola aqui para o Daniel para, tradicionalmente, falar aí onde é que o podcast está, para as pessoas assistirem e ouvirem. Rumo ao topo, né? Bora lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Agora a gente está aqui do ladinho, para vocês não conseguirem ver no primeiro corte quem são os nossos convidados. Então a gente agora está inovando novamente aqui, né, Roberto? Exato. Exato. E também a gente já faz aqui uma linha sequencial. Então vou falar primeiramente nos episódios, nas plataformas. A gente está no Spotify e no YouTube, nos dois com vídeo, né? Então hoje o Spotify também, não sei se você sabe, você também consegue assistir com vídeo. No Spotify e no YouTube é o Podcast SA, tudo junto. No Instagram a gente está com o _podcast _SA. É no Instagram que a gente coloca os assuntos mais importantes, os destaques. E tem lá nos destaques do Instagram, tem a biblioteca. Lá todos os livros que são mencionados, ou que a gente entende aqui, até por uma indicação de algum convidado que faz sentido para você, baseado no tema, etc., você vai conseguir ter acesso lá pelo Story. Você já falou do YouTube? O YouTube é o Podcast SA. Então, Mas pediu o pessoal para curtir, aquela xaropada que você pediu no início, Adorei. parou agora. Adorei. Agora não precisa mais curtir, não. É isso. Precisa. A gente inclusive tá faltando, né? Começa É desse levando aí, uma pessoal. lapada. É difícil demais, velho. É difícil demais. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu não vou brigar com o chefe aqui. Vou brigar com o chefe aqui porque eu sou o único que estou bebendo água aqui nesse episódio. E é o seguinte, você que é lá do Instagram, inscreve no canal, compartilha, inclusive comenta, que a gente quer saber se você teve insight. Está assistindo ali, teve uma ideia, anota no papelzinho, porque esse também é outro lembrete que o Sérgio me permitiu falar. Muito bom. Anota o comentário, no Instagram também comenta, compartilha, porque isso é bom para a gente saber aonde está atingindo, a gente saber quem que vai trazer de convidado aqui para vocês e também vocês sugiram convidados para nós. E a dica de ouro. Dica de ouro. Momento. Dica de ouro. Dica de ouro é o seguinte, todo o Podcast SA, papel e caneta na mão é obrigatório, tá? Não é notinha do celular não, porque senão na hora que você vai anotar no celular, você vê a notificação do Instagram ali e navega para lá. Então papel e caneta, porque a gente já tem estudos aí que quando a gente escreve, a gente reforça. Então papel e caneta na mão, porque quem tem mente aberta, tudo é aula. Eu tô lembrando da nossa última reunião, do negócio de papel e caneta, mas tudo bem, depois a gente conversa. É isso aí, depois de uma temporada em São Paulo, nós vamos fazer o IPO do Podcast SA. Uai, nossa. Ensaiar para o IPO do Podcast SA, depois vocês vão ficar sabendo. Robertinha, agora contigo. Tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, querido ouvinte, que está aí nos assistindo, nos ouvindo. Hoje eu vou começar o nosso podcast. Você falou ouvinte, até para poder já começar. Exato, para já entrar ali no clima do negócio. A gente também tem entendeu? telespectadores, né? Exato. Então, nossos ouvintes, nossos videntes, telespectadores, você que está nos escutando, hoje eu vou começar esse programa assim, desse jeitinho manso, gostoso, porque vamos receber dois ícones da Rádio Juiz Forânia. Ela, Désia Souza, e ele, Léo Beleléu. Sejam bem-vindos. Eu tenho Cara, foi a aquisição, a Roberta foi uma puta aquisição, né? Obrigada, Quem gente. quer fazer Caro, uma né? apresentação dessa? Foi caro, né? Por Bem isso que o meu demais. salário é Demais. caro, né? Por isso. Mas eu tenho uma dúvida antes de passar para eles, que tem Certo. aquela voz, você, dona de casa, Você que está nos está aí, escutando. ralando a barriga. É o seguinte, você falou que quem vê o podcast é vidente, então quem assiste é assistente? Assistente. Eu estava nessa dúvida, obrigado. Poxa, Aqui também tem aula de sensacional. português. Sensacional, que piada. Morri de Boa, rir. né? Muito bom. Obrigada, gente. Agora já estou me xoxando. Gente, viu? pelo amor de Deus, vamos aos convidados, né? Désia, querida, que ótimo tê-la aqui. Por favor. Oi, gente. Bom Olá. dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, né? Vou seguir o script aqui. É um prazer estar aqui, muito obrigada. É uma energia maravilhosa.
Confesso que eu estou um pouco nervosa, eu entrevisto as pessoas todos os dias, né? Mas ser entrevistada é um pouco diferente. Ela Mas trouxe um vamos bloco lá. de notas, eu Eu quero deixar aqui, ó. Foca aqui, gente. Porque eu Por sou quê? uma jornalista das Em antigas. qualquer momento ela Eu vai. dei a dica para você aí, mas É, aqui já aqui, ó. Exatamente. A qualquer momento ela vai Eu nos não vivo, entrevistar. gente, vocês me desculpem, mas eu não consigo viver sem papel, sem caneta. Muito bem. É o meu jeito, né? Tudo bem, Mas perfeito. é Léo uma alegria estar Beleléu, aqui. meu Eu. querido. E aí, fala aí um pouquinho. Cara, Tudo bem? bom dia, boa tarde, boa noite. Aprendi com a Roberta. Obrigado pelo convite também. Parabéns pela iniciativa. Empreender é muito difícil e fazer um podcast numa cidade como Juiz de Fora, que está crescendo, é uma baita de uma iniciativa. Então, parabéns para vocês. Valeu. Acho que a gente tem aqui duas safras, né, do nosso jornalismo. Eu sou a nova, modéstia à parte. A Désia já está mais para uma Não, eu sou- Não, intermediária. a Désia é jovem há mais tempo. Jovem há mais E tempo, pode você ser é o assim. de uma safra mais Jovem há mais recente. Exatamente. Jovem há mais A tempo, vida muito começa bom. aos 40. Anota É. isso aí, anota isso aí. Então, acho que vai ser bacana compartilhar com ela aqui, com vocês, trocar uma ideia bacana. Vai sim, vai sim. Eu vou aproveitar, deixa para passar a bola para a Désia, primeiro as damas. Désia, por favor, conte pra gente aí, se apresente, conte um pouquinho da sua história para nós. Bom, vamos lá, né? Meu nome é Désia Souza. Na verdade, Désia é senhorinha para os mais íntimos. Senhorinha? Sim, senhorinha é meu segundo O que nome. é isso, gente? Minha identidade secreta. Seria o primeiro nome da minha avó paterna, né? Mas aí, no meio da gestação, meu pai ouviu uma Désia e falou, nossa, que nome bonito. Aí, meu nome é Désia Senhorinha, para os mais íntimos, e Muito Désia bem, Souza aí, há quase 20 anos, né? Sou formada em 2004, contemporânea da Roberta, Olha, na pois é. Facom, Olha. né? Lembramos aqui Que é um esse grande momento. talento aí, muito legal estar aqui compartilhando com você. E Obrigada. hoje eu estou como coordenadora de jornalismo da Rádio Itatiaia, né? Trabalho em rádio desde 2016. Eu comecei minha carreira na Rádio Catedral e na Itatiaia eu estou desde 2011. Essa Rádio Catedral ainda existe, a de Juiz de Fora? Sim, a Rádio Catedral é uma rádio da Arquidiocese de Juiz de Fora, Ah, né? Eu era assessora de comunicação do Procon e aí a minha estagiária, a Simone Abel, que é uma querida amiga até hoje, ela era minha estagiária e era estagiária da Arquidiocese. E ela me deu a dica, olha, a Arquidiocese está montando uma rádio. E aí eu fui, participei do processo de seleção, Você né? estava na faculdade nessa época? Não, já tinha me formado. Tinha formado? 2016, já tinha me formado há um tempo. Entendi. E aí eu participei da seleção e entrei como repórter. Foi uma experiência muito bacana, porque nós fomos contratados cerca de 60 dias antes da rádio entrar no ar, né? Então, nós podemos, assim... Era uma equipe de 4 pessoas no jornalismo na época, né? Eu, Tiago Stefa, a Melissa Ribeiro e a Tâmara Liz. Então, a gente foi uma grande escola, né? Apesar de ser uma emissora que estava começando, foi uma grande escola, porque a gente pôde pensar a programação. A questão da comunicação religiosa também é uma coisa muito específica, então a gente teve que aprender. Então, foi muito bacana. E é quando você fala que esses 60 dias foram interessantes por isso, né? Vocês conseguiram se organizar para Exatamente. entrar no ar, Exatamente. é isso? Bacana. Então, assim, tive experiências muito bacanas por lá. Cobri a visita do Papa Bento XVI ao Brasil, quando ele veio em Aparecida, Que né? legal. Quando ele veio pela primeira vez. Ganhamos um prêmio nacional de comunicação, que é o Prêmio Microfone de Prata, por conta de um jornal religioso, né? Que é o Jornal Boa Nova, eu acho que ele existe até hoje. E foi uma experiência muito bacana. E aí eu saí da Rádio Catedral em 2010, né? E fazia assessoria do Viana Júnior, fiquei como gerente de marketing do Viana Júnior um tempo, e aí me deu saudade do jornalismo diário, né? E aí eu fui para o FJF fazer um curso de telejornalismo com a Érica Salazar e com o Ricardo Ribeiro, que eram os apresentadores do MGTV na época. Só que no curso tinham muitos estudantes. E eu era profissional, e o Márcio Santos, que na época era jornalista da Rádio Itatiaia, também era profissional. Então, né, como a gente tinha uma locução mais apurada e tudo, a gente acabou fazendo as duplas, né? Nesse curso de extensão, foi um mês, mais ou menos. Aí, quando surgiu uma oportunidade de uma vaga feminina, né, de voz feminina, na Rádio Itatiaia, que foi quando a Cris Rubner estava lá e saiu, e aí, né, pelo que eu soube, várias pessoas foram fazer o teste, aí o Márcio lembrou, né, de mim. Não tinha meu contato pessoal nem nada, mas aí ele sabia que eu trabalhava no Viana, ligou para o Viana Júnior e perguntou, tem uma vaga aqui, você quer fazer um teste? Aí eu fui e fiz o teste. Que bacana.
E a Rádio Itatiaia ela veio como um presente, sabe? Porque foi em 2011, que foi um ano muito difícil para mim. Foi o ano que eu perdi meu pai, né? Então, sabe aquele ano que você está assim, super no automático? Você faz as coisas no automático, né? E aí, de repente, veio esse presente, assim, foi muito bacana, sabe? E o que eu sempre falo, que a gente nunca pode achar, porque eu entrei na Itatiaia em 2011, eu tinha formado em 2004, eu já tinha um tempo de estrada, né? O que uma pessoa com tanto tempo de estrada vai fazer um curso de extensão numa universidade, né? Ela vai ser descoberta, ela vai fazer contatos, né? Claro. Então, a gente, Network. exatamente. A gente nunca pode achar que a gente está pronto, porque eu acho que a gente nunca está pronto, né? É sempre um processo de aprendizado. Isso é importante. muito bacana. Isso uma das coisas principais. Né? Exatamente. Dica de empreendedorismo. Empreendedorismo. Né? Não é, duas dicas de empreendedorismo. Sim. Né? A gente nunca está pronto. Isso a gente está falando, inclusive, como empreendedor. E não existe nada pronto. Tem muita gente que demora a lançar um produto no mercado porque quer a perfeição, quer o pronto. Exatamente. Então, ou seja, também é uma coisa. Não existe estar pronto e não existe nada que... Tudo que nasce pronto nasce velho. Né? Exatamente. Isso é legal. Não, e eu acho que também tem uma coisa, não sei se você sente isso, mas que às vezes você também, naquele momento, esteve pronta para Sim. né, para novos conhecimentos, Sim. Se para abriu, novos né? desafios. Exatamente. Né? E aí, às vezes, se você tentasse isso antecipadamente, não fosse dar tão certo quanto deu. Exatamente. E foi assim, né? Foi uma mudança muito grande, muito rápida. Eu me lembro que o primeiro dia que eu entrei para treinar na Rádio Itatiaia, eu estava de férias no Viana Júnior, né? E aí eu fui para fazer um teste, mas eu não ia entrar no ar, né? Eu não ia entrar no ar. Não ia, Eu né? não ia entrar no ar Eu não ia no antes de rádio. chegar e conversar com a minha chefe, explicar a situação, porque imagina, né? Seu empregado está de férias e, de repente, está ouvindo ele no rádio. Só que, no dia que eu entrei, foi o dia do incêndio da TT Festas. Vocês se lembram disso? Lembro, gente. E aí eu fui e falei assim, eu vou lá para treinar. Aí a Cris falou, então vai, de lá você me passa as informações. Eu fui, apurei em loco aquela coisa maravilhosa, né? Que nada supera a apuração de você estar ali e tudo. E aí no final eu falei, Cris, já que eu estou aqui, eu vou mandar um áudio, um falso vivo, né? O falso vivo é como se eu estivesse entrando no ar, mas eu não estou entrando no ar. Ela, pode mandar. E aí eu acho que ela mandou o material para BH e a pessoa falou assim, pode colocar no ar. Tá pronta? Quando eu entrei na rádio, eu estava falando na rádio. Olha que Sensacional, maravilha. sensacional. E foi essa loucura, gente. Que top, que É bacana. muito. Querido Léo, agora é você. Conta pra gente aí um pouquinho da sua história. Você é um cara novo, Sim. que eu acompanho desde pequeno, né? Um querido da nossa família. Me conta aí essa história de você, de repente, estar na rádio e participando aí com um programa diário. Cara, vamos começar do começo, então. Minha história é um pouco mais curta do que a Désia, né? Da Désia por conta de idade, realmente. Eu estou com 22 hoje, estou no 7º período e já estou na rádio, né? Já estou no ar há 2 anos na Alô. Mas eu escolho fazer jornalismo porque eu joguei basquete 10 anos da minha vida, né? Tá explicado o tamanho, né? Não, e mais, era um ícone do basquete. É de mesmo? repente, resolveu Não, dar não é errado. pra tanto, não é pra tanto. Enfim, cheguei a treinar no Vasco, joguei no Ginástico, que é um time de Belo Horizonte bem Conheço o Ginástico. renomado nacionalmente. Joguei Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, enfim. Consegui ali, enquanto na base ainda, jogar o mais alto nível do basquete e sempre amei futebol. Só que, o que aconteceu? Quando eu fui para BH, o meu pai me falou, vai, desfruta, vive todos os momentos. Mas se você tomar pau na escola, você vai voltar. Jesus Cristo, meu Falei, filho. não, O que você fez com esse conselho? Tranquilo, pai, de boa. Vou lá, e aí eu vivia basquete, respirava basquete, saía da aula muitas vezes um pouco mais cedo para pegar o ônibus e treinar. No final do ano, eu reprovei na escola. Meu pai falou, eu te avisei. E aí eu voltei, e aí quando você volta, acaba que você tá competindo num nível aqui, onde você treina 6 vezes por semana e tudo, tem academia, tem fisioterapia à sua disposição. E aí quando você volta Acabou tudo. e passa a treinar 2 vezes por semana, não tem toda essa assistência, você fica para trás. Eu falei assim, cara, não vai dar mais para acompanhar, não vai dar mais para tentar esse sonho, vou estudar. E o jornalismo foi uma forma que eu encontrei de ficar perto da minha maior paixão, que é o esporte. Eu sempre gostei de escrever, escrevo desde os 13 anos de idade.
sou vascaíno, não tenho por que esconder isso. E sempre escrevi depois dos jogos e tudo, no Facebook, na época. Uma forma de distrair mesmo. Tipo uma resenha? Assim? É, tipo uma resenhazinha do jogo e tal. E eu encontrei nisso uma forma... Falei, cara, acho que é isso. Eu gosto de escrever, gosto de falar, vou pro jornalismo. E aí comecei a fazer o curso em fevereiro de 2020. Só que logo entrou pandemia. Na época eu trabalhava numa escola de inglês, na escola da Valéria. Sim. Saí de lá, fiquei 2020 ainda me adaptando e tal. E aí no começo de 2021 eu falei, cara, não aguento mais ficar em casa, preciso tentar, preciso me arriscar. Montei meu currículo, mandei para um amigo que eu tinha, o Juliano Rodrigues, e ele disparou para praticamente 15 veículos de comunicação de Juiz de Fora, todos que ele tinha contato. Disparou meu currículo e tal, fez uma breve apresentação minha ali para a galera, e só o Grupo Libertempo se manifestou dizendo que tinha interesse. Só que não era interesse para a área do jornalismo, aí que tá, acho que é a grande sacada, o bacana da história. Na época o Renan Parrot, Sim, mandou mensagem para o Juliano e falou assim, cara, eu não tenho vaga aqui para a equipe de jornalismo, mas eu tô com uma vaga para a área de pré-venda, que eu tô precisando aqui e tal. Se ele se manifestar, eu falei, cara, eu acho que é uma forma de eu entrar... Começar, né? E lá dentro eu me viro. Lá dentro eu puxo o braço de alguém... Que maneiro, eu Com lembro do certeza. dia... E busco uma Eu oportunidade. lembro do dia que Certeza. você me mandou uma mensagem, já me ligou falando essa situação. Falando essa Aí situação. eu dei um toque no Renan, porque foi uma coincidência. Coincidência né? total. Renan é um amigo de longa data. É, Na mesma hora eu falei, pô, vai lá, meu primo tá indo aí e tal. Porque o Léo, né, pra quem não sabe, não sei se a gente falou isso, que o Léo é meu primo. exatamente. Né? A gente é primo aí de segundo grau. Segundo, né? Segundo Seu grau. pai de primeiro grau. Exatamente. Pois é. Nossa. Mas aí eu entrei em março de 2021 e fiquei... Na verdade, eu fiquei 9 meses ainda na equipe comercial, mas já no segundo mês, eu sempre escrevo até hoje nas minhas redes sociais, se você quiser seguir, inclusive, @LeoNevesJR, de Júnior. E sempre escrevi, e aí o meu chefe do comercial na época falou assim, cara, você é bom, puxa o Barney, que é o coordenador artístico da rádio, puxa ele pelo braço e pede uma oportunidade. Dito e feito, numa sexta-feira o Barney estava passando atrás da minha mesa, eu falei assim, Barney, deixa eu trocar uma ideia contigo rapidinho. Aí ele me olhou assim de canto de olho e tal, falou assim, vamos lá. Aí ele me levou na salinha e falei assim, cara, quero uma oportunidade e tal, eu gosto de escrever, gosto de falar, tô fazendo jornalismo e queria uma oportunidade de uma vez entrar no ar, se você não gostar, você me tira. E aí, quando a gente... isso é uma coisa que, nessa minha curta estada, eu já tomo pra mim, sabe? Seja você, cara. Não tente inventar ser outra pessoa. Quando coloca máscara, é uma porcaria. Cara, Cai, né? uma hora cai, velho. É isso aí. E aí parece que o Barney sentiu verdade no que eu falei. Tá aí uma dica empreendedora sensacional também, né? Seja você. Seja O você, tempo faça todo. do seu jeito. Você tem que ter orgulho de quem você é, né? cara? Exatamente. Tem que assumir você. Até porque uma hora você vai se contradizer. Pode demorar Perfeito. um ano, É verdade. 2 anos, É. 10 anos. Sim. E quem te escutou para te dar a oportunidade, ele vai lembrar de tudo que você Total, Sim. total. falou. Esquece disso, não vai esquecer. E aí, numa segunda-feira, aí ele falou, isso foi na sexta, ele falou assim, cara, segunda participa lá e tal. E aí eu participei e nunca Tá aí mais até saí. hoje. Tá aí até hoje. Muito E foi o prático. programa de esporte? Programa de esporte, na época com o Black, o Morango, que ainda faz um programa comigo, e com o Argentino, na época era um personagem que a gente tinha. E aí eu fiquei 8 meses fazendo só segunda-feira, porque o trocadilho, a pegada do programa na época era: eu sou vascaíno, o argentino era botafoguense e tinham 2 Vou pedir flamenguistas. licença só um minutinho, Léo, porque tem Opa! aniversariante na mesa hoje. E nós gente, resolvemos aê! trazer um bolinho aqui. Que isso? Parabéns. Hoje é isso, aniversário vamos do Daniel. Parabéns, Aniversário, Dani. Dani. Pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Muito bem. Aê! Não joga saliva, não Tá joga difícil. saliva no bolo. Bolo de velho e de criança tem muito... Mas é interrogação na vela? Não quis falar do 62, não. Que isso. Fez o pedido, Daniel, porque isso é mais importante. Dá tempo, hein? Dá. Dá, ué. Sempre Aí, dá. faz o pedido bem pedidinho. Vai ter uma bomba nessa vela. Né? Muito bem, obrigado. Léo, desculpa Deixa eu aí. aproveitar Não, a que oportunidade isso. aqui e agradecer meu amor que trouxe o bolo para nós. Boa. Ah, Muito bom. que Essa vela não bacana. apaga também não, viu, Não. galera? Essa vela aqui... Guerreira. Eu vou falar com você, viu? Essa vela aqui é top. Vamos lá, Léo, continua.
Não, mas aí eu fiquei 8 meses ainda fazendo só toda segunda-feira. Que era a rodada coisa do final de semana? O programa, na verdade, ele sempre aconteceu diariamente. Só que na época o Vasco estava na Série B e a gente sempre teve isso de falar o time lá. E aí, como era Série B, segunda divisão, eu só participava na segunda, porque o meu time era de segunda. Enfim, era um trocadilho do programa. E, na verdade, também era uma forma de... Pô, eu ainda estava começando, sabe? Eu não ia participar realmente todo dia, Te inserir. sabe? E você Era continuou um com as suas processo outras ainda. funções, né? É, Lá você continuou no com suas outras comercial, funções. exatamente, na minha função de pré-venda. Então, era uma forma ainda de me inserir naquele contexto e tal. Aí eu lembro que ali pelo 5º mês eu já comecei a ficar insatisfeito. Pô, cara, só toda segunda eu quero mais, quero mais, quero mais. Me desanimei um pouco, até que em dezembro, a Joyce Belei, que trabalhava com a gente lá, ela entrou de férias e precisava de alguém para cobrir a Joyce. Coincidentemente casou, né, eu não acredito em coincidência, mas era o meu período era um mês de férias na faculdade, eu precisava ficar lá integralmente. Falei, cara, casou, consigo cobrir ela sim. E aí cobri o mês todo, eles gostaram. Acabou que a partir de janeiro eu já estava na equipe do jornalismo fixo e estou até hoje, já vai fazer quase 2 anos fixo assim na equipe. Deixa antes de você concluir, é porque eu me perdi, como não tem como eu voltar aqui para poder escutar, qual que era o trocadilho de ser na segunda? É porque eu sou vascaíno e o Vasco na época estava na segunda divisão. E aí Na segunda... época. Na época, agora voltou. E aí segundo, o vascaíno só participa na segunda, tanto que meu apelido surgiu... Só pra saber, Léo, você que entende futebol, o Botafogo, como é que tá ultimamente? Tá indo bem? Tá embalado, Tá top? líder Tá do bom, Campeonato né? Brasileiro. Só pra saber. Tá de parabéns. tá de Ai, parabéns, com coisa tá que ele não embalado. sabia. Até o dia que esse Ai, episódio gente. foi Hoje lá, é você aniversário dele. Gente, hoje é Hoje dia Dá uma 1º de olhada de maio, novo, dá uma tá? olhada de novo. A gente Eu, não na consegue. verdade, eu vou Então, pedir pro episódio ir no ar mais rápido. Isso. Tá? Que é pra não ter risco. Printa a tabela, vamos colocar aqui. Tanto que meu apelido surge como Beleléu, porque B de série B, Leléu. É uma Aham. história nada a ver, né? Mas, Não, mas faz sentido. mas faz Beleléu, sentido, Como alguns apelidos, o objetivo é zoar. né? É zoar, exatamente. Agora eu E aí, então, até hoje. quero saber dos dois aqui. Eu também fiz rádio, eu fazia um programa que era Os Invasores, que era um programa na 100,1, na Rádio Cidade. Inclusive. E era um programa de humor e tal. E aí comigo acontecia, que eu também sou jovem há mais tempo, igual a Désia. Claro. Jovem, mas Você podia ser meu filho, inclusive. Comigo Só pra acontecia Tem uma idade, coisa tem idade. que era uma coisa assim, que você fazia o programa e as pessoas não tinham o hábito de ver, né? Porque o podcast, ele é uma junção aí do ouvir com o ver, né? A gente coloca... Porque, na verdade, a rádio é um pouco isso aqui, né? Tem esse tipo Total. de microfone, enfim. E aí comigo, eu estava até falando isso com a Désia aqui nos bastidores, sempre acontecia aquela decepção, né? Falava assim, nossa, eu conheço sua voz. Milena? Você que é Milena? Porque a pessoa pensava, eu achava que ela era loura, eu achava que ela era alta, eu achava que ela... Estereotipando Exatamente, pela cada voz, um legal. tinha uma Milena no imaginário, né? Imagina os imaginários da galera. Imagina só. E aí eu lembro que isso acontecia com muita frequência. Então eu queria entender com o Léo se isso já aconteceu, né? Se mesmo a gente tendo essa rádio moderna, que hoje a gente sabe que tem transmissão ao vivo, Sim. né? Que tem câmera e tal, se isso ainda acontece, e para a Désia, se isso já de fato aconteceu. Já aconteceu. Acho que hoje acontece menos, né? Por causa do Instagram e tudo mais. Muita gente consegue ver a gente por ali. Mas, por exemplo, o Instagram da Lu está com quase 47 mil seguidores, mas no mês a gente tem mais de 224 mil ouvintes. Então, assim, é uma parcela pequena ainda que vê a gente nos conteúdos ali de rede social e tal. Então, rola muito. Às vezes, quando a pessoa vê a gente na rua, uma palavra que você fala, às vezes a pessoa já reconhece a voz e comenta e tal. Muitas vezes a gente é parado, não parado, né? Mas assim, as pessoas acenam pra gente na rua e você nunca vê a pessoa na vida. Então acho que o rádio tem muito dessa... A TV também tem, né? Porque te dá visibilidade, mas é muito bacana essa troca com o ouvinte, esse carinho, porque a pessoa... Pô, se o Vasco joga hoje e perde, como o nosso programa é de humor, amanhã o ouvinte espera que eu entre puto na rádio. Às vezes a derrota do Vasco hoje nem me tocou tanto. Às vezes eu tava, esperando e tal. Só que... acostumei. Só que a expectativa do ouvinte amanhã é que eu esteja bolado e tal, que o Vasco vença. Às vezes eu nem tô tão feliz que o Vasco venceu, mas a expectativa é de que eu entre amanhã no programa
rasgando o verbo e tal. Então tem muito disso, de brincar não, né? De tocar realmente no imaginário, na percepção do ouvinte com relação ao programa. Então acho que isso é bem bacana. Eu acho assim que hoje, né, nós somos multitarefa, né? Nós Sim. temos que estar preparado para o vídeo, a gente tem que estar preparado para tudo, né? Só que, sinceramente, eu acho que essas câmeras em cima da gente perdem um pouco da magia que tinha antes o rádio. Da imaginação. Né? A imaginação, né? Eu acho que o rádio, ele é muito pessoal, sabe? Quando a gente fala para um ouvinte, a gente está se dirigindo a uma pessoa. Isso é maravilhoso, Isso né? é maravilhoso, sabe? Então, assim, cada pessoa tinha uma désia construída, né, no imaginário dele. E aí eu acho que isso quebra um pouco, sabe? Mas é claro que a gente tem que se adaptar, o rádio está cada dia mais digital, né? Nós estamos aí para fazer essas adaptações, mas eu sinto um pouco de falta disso, sabe? Da surpresa das pessoas. Eu já passei muito por isso, assim. Ai, você que é a Désia. Nossa, eu te imaginava diferente. Nossa, você que é a Désia. Já ouvi pessoas falando sobre mim sem saber que eu era aquela pessoa, sabe? E, assim, era muito fantástico isso. A gente mesmo, né? Eu era pequena, eu ouvi o Márcio Augusto e ficava imaginando como que era o Olha Márcio aí. Augusto e fui descobrir como que o Márcio Augusto era quando a Panorama, né, fez aquela campanha enorme de mídia e colocou outdoor com todos os locutores. Não sei se você se lembra disso. Lembro, Na e da época Rádio Aquário Rádio também, né? Aquário, Que foi exatamente. uma coisa muito, muito legal. Foi. Eu também tive a oportunidade de estagiar. Inclusive, a primeira vez que eu entrei ao vivo em um rádio profissional foi numa cobertura de eleições. Eu amo eleições, né? Eleição é aquela loucura, né? Que eu era estagiária lá da Panorama. Mas aí, voltando ao tema que você tinha falado, eu acho que quebra um pouco, sim. Um pouco dessa magia, um pouco desse imaginário, mas também é muito positivo, né? As Tem um pessoas lado querem bom se também, né? ver. Exatamente. Igual hoje, por exemplo, aqui na Itatiaia, né, de Juiz de Fora, a Itatiaia de Juiz de Fora é uma das emissoras próprias da Rádio Itatiaia, que tem sede em BH, né? Então, são 5 afiliadas. A Rádio Itatiaia hoje está em 95% das cidades de Minas Gerais, né? Olha. Exatamente. Então, né, uma das grandes redes de rádio do Brasil que a gente está falando. Então, o que E ela acontece? está em outros lugares do Brasil também? Na internet, ela está em todo lugar, né? No sim. ano passado, ela teve, inclusive, Sim. o primeiro lugar, a rádio mais ouvida na internet. Ela conseguiu atingir esse ranking, né? Mas aí, quando a gente, aqui em Juiz de Fora, hoje, nós somos responsáveis por toda a produção das regiões da Zona da Mata e Campo das Vertentes. Então, sempre que eu mando hoje um material para BH, né? Hoje de manhã, por exemplo, eu mandei do Centro de Ciências da UFJF, né? Que foi reconhecido e tudo. Então, a gente sempre manda com as imagens lá no grupo de WhatsApp. Por quê? Porque quando eles vão fazer a transmissão, e hoje ela é 24 horas também via YouTube, aparece meu off e naquele telão lá atrás aparecem as fotos, né? Então, quer dizer, o rádio, ele se modifica dessa forma, assim, ele sobrevive, é forte, é insubstituível, na minha opinião, né? Porque ele consegue se adequar muito bem, né? Isso faz parte do DNA do rádio, isso faz parte da história do rádio. A prova disso resistir. é que as redes sociais estão aí, já tem algum tempo. E que E o rádio está aí também. Firme e forte. Firme e forte. Né? Deixa eu pegar esse gancho, inclusive, que é uma dúvida minha, né? Eu até comentei com a Désia lá Sim. quando a gente conversou a respeito. Sim. Que é o seguinte, hoje a gente tem métricas visíveis, vamos dizer assim, ou mais tangíveis, quando a gente faz um anúncio digital. Quando a gente anuncia na rádio, é difícil você enxergar quem que você... Porque hoje o marketing digital, você vai no CPF, né? Sim. Você atinge aquela pessoa com aquela renda que mora naquele bairro e tal. No caso da rádio, é abrangente. Você, tecnicamente, não sabe quem que está ouvindo aquela rádio. Então, como é que vocês na rádio... Porque, obviamente, vocês têm esse feedback, porque vocês estão ali dentro e, eventualmente, fazem anúncios ali. Sim. Eu acho que é importante esse retorno agora também, até porque é uma dúvida minha, eu acredito que seja de muita gente. Sim. Vale a pena, ou como vale a pena, o investimento em marketing na rádio? Hoje a gente tem o Ibope, né? Exatamente. A gente mensura pelo Ibope, né? Então, a gente tem esses resultados, quando o departamento comercial vai fazer as vendas, ele mostra esses resultados do Ibope, né? Então, cada emissora, né, tem o seu descritivo. No nosso caso, a gente está presente em 40 cidades, né, de Juiz de Fora e também do interior do Rio de Janeiro, cidades próximas, né? A gente tem um dado
frequente, né, recente do Ibope, que mais de 50 milhões de pessoas estão ligadas hoje no rádio, e falando das 13 principais unidades de federação. O tempo médio de cada ouvinte no rádio é de 4 horas e 32 minutos, e são dados oficiais do Ibope, entendeu? Legal, isso é quase Então, 25% assim, da população. exatamente. Então, assim, e aquela coisa, gente, o rádio, o que eu acho assim de mais forte, né, no rádio, você pode fazer outras coisas enquanto você ouve rádio. Isso é muito legal. isso é muito Exatamente, entende? Podcast também, tá, galera? Exatamente. Ouçam o Para podcast. você ter uma noção de como que a comunicação em áudio é poderosa, olha, os podcasts. É claro que estamos num estúdio maravilhoso, a gente tem essa imagem, a gente tem o YouTube, mas qual que é a base do podcast? É o áudio, né? Porque eu estava ontem, inclusive, fazendo as minhas coisas, ouvindo vocês, e vi muito pouco, porque eu tinha que estar focada no que eu estava fazendo. Mas, então, eu consigo fazer com que essa comunicação, eu consigo consumir o que vocês passam sem parar e fazer outra No coisa. meu caso, escuto podcast tomando banho, diariamente. Exatamente. É um momento que é só ouvindo mesmo. Exatamente. Você dirige ouvindo rádio. Exato. E eu acho... Viajo ouvindo podcast, rádio. isso aí. Total. Exatamente. E eu acho que além desse fator que a Adélia citou, do volume realmente de pessoas ouvindo e tudo, tem o fator credibilidade. Sim. A rádio passa muita credibilidade. Vou falar primeiro jornalisticamente, depois na área da publicidade. Se a pessoa viu hoje aqui no celular que os ônibus vão parar, ponto. Ela não tem certeza, porque hoje, teoricamente, qualquer um pode pegar e pode postar que os ônibus vão parar. O que ela faz? Ela liga o rádio, manda mensagem no nosso WhatsApp. Se a gente responder que os ônibus vão parar, ela não sai de casa para trabalhar porque ela sabe que os ônibus vão parar. Não, vão continuar os ônibus, pode sair de casa. A pessoa vai sair de casa e vai pegar o ônibus, porque o rádio ainda tem muito dessa credibilidade, sabe? Tem muita E dessa credibilidade. comunicação fluida, né, direta. Exatamente. Né? Eu lembro que Todo tempo, né? o tempo inteiro. Eu lembro que na minha época tinha gente que é exatamente isso que ele falou. Aconteceu uma coisa, o cara ligava para a rádio. Ligava É pra verdade? rádio, Vai acontecer? Dá mais Exatamente. detalhes, fala no ar. Exatamente. E é muito simples, gente. Tem um detalhe, é né? muito A rádio simples. tem porta, né? Tem endereço. Exato. Sim. Você vai lá e bate Exatamente. na Gente, internet, você sabe onde é que a Ela pessoa não vai. sabe onde a pessoa... Exatamente. Eu não sei se você passa por isso, provavelmente sim, né? Eu acho que todo mundo hoje que trabalha com meio tradicional passa por isso, aquela coisa. Nossa, mas já está em tal lugar, já está na internet, eu já recebi no meu WhatsApp, ok. Mas você tem noção da responsabilidade que é a gente dar uma informação em Sem uma dúvida. emissora oficial? Sem dúvida. Entendeu? Pode Não é impactar a vida de um monte de simplesmente eu receber e falar, eu receber, eu ligar para as partes envolvidas, eu tentar falar com os dois lados. Isso é uma coisa que exige preparo, que exige técnica, que exige, sobretudo, ética. Acesso, Ética. Entendeu? Acesso. Então, essa credibilidade, eu acho assim que, eu tenho certeza, né, que ela dá ao rádio e aos meios tradicionais, de uma maneira geral, uma credibilidade muito grande, que ainda faz com que os anunciantes também fiquem. E ela é né? inegociável, né? Ela Essa é credibilidade é inegociável. É isso que eu ia falar, e até trazer, inclusive, esse tema. Hoje, para a gente abrir, hoje é fácil. Sim. Eu posso abrir notícias, alguma coisa aqui, e começar a publicar, que a galera manda lá, o vizinho brigando com sei o quê, carro que bateu na esquina de tal. E não sei se vocês ouvintes sabem, para você ter uma rádio oficial é uma concessão do governo. Exatamente. Né? Então existe, por isso que talvez tem essa questão da credibilidade, tanto um canal de TV tradicional, né, FM ou canal de TV aberto, precisa de ser uma concessão. Perfeito. Tem que ter uma licitação para isso, uma concorrência, documentação, Exatamente. gente por trás, né, Sérgio? Falando da legalidade. sem dúvida, Processos sem dúvida. que você, né? É burocrático. Você tem É um onde processo burocrático. Exatamente. E assim, você perguntou a Itatiaia, por exemplo, ela está em outros estados, né? No caso, né? A gente tem 3 correspondentes em Brasília. A gente tem correspondente em São Paulo, a gente tem correspondente no Rio de Janeiro, a gente tem uma pessoa que cobre o futebol europeu, né? Dependendo do que... O Marcelo Beckler, né? Maravilhoso. Então, assim, se acontece algo, né, mais urgente em um lugar que a gente não tem correspondente, a gente arruma um correspondente lá, entendeu? Então, assim, é uma rede, sabe? A rádio não vou colocou ninguém pegar... exclusivo para acompanhar o Botafogo ultimamente. Não. Eu ainda vou perguntar mas pro ele pessoal já- do ainda- esporte. Já tá comprado, cara. Mas assim, entende? Assim, são os pontos, eu estou falando isso por quê? Porque são os pontos que a gente tem, né,
Quando eu vou falar, né, das relações bilaterais entre Brasil e países da América Latina, eu não estou simplesmente lendo isso de algum lugar, eu estou entrando com um repórter que está lá do lado, que está acompanhando, entendeu? Que está esperando os resultados. Então, assim, é uma rede muito grande, são muitas pessoas que fazem isso acontecer. Então, a credibilidade está aí, sabe? E o mais bacana que eu acho, assim, o mais sensacional é a gente poder falar do nosso quintal, né? A gente tem toda essa rede de apoio em todos os lugares do país, mas o ouvinte de Juiz de Fora, ele tem que saber que a Benjamin Constant está fechada, né? Ele tem que saber que teve um acidente na Nova Califórnia, porque tinha lá Que é uma o bairro caçamba, dele, né? É um onde ele se lugar, reconhece, onde ele exatamente. vive, onde ele é É o protagonista. quintal, exatamente. E o rádio, ele dá isso, sabe? O rádio é o quintal. Você traz o mundo para o seu quintal e você fala da cidade, você fala das pessoas, você conta as histórias das pessoas, as pessoas se veem ali. Ele é mágico demais, Quando gente. você fala que a Itatiaia está em 95% dos municípios mineiros, está nessa situação, como em Juiz de Fora? Sim. Vocês dão essas notícias locais? Na verdade, nós temos 5 emissoras próprias, né? E as outras são afiliadas. Ah, sim, que mas são, a Itatiaia está exatamente, presente. está Entendi. presente. Um spot, um jornal local. Às vezes alguma uma parte de programação, mas hoje a gente tem uma rede muito bem estruturada. A nossa diretora, inclusive, é a Úrsula Nogueira, uma mulher extremamente competente, que por muito tempo foi diretora de esportes, né? Você que gosta de esporte deve acompanhar. Mas, enfim, hoje a nossa expansão ela está cada vez maior, né? Então, temos aqui Juiz de Fora, que é uma emissora própria, mas se eu preciso de material de Barbacena, de Ubá, de várias Entendi. cidades, a gente Bacana. tem onde ir, sabe? Então, às vezes, eu não tenho condições de levar a minha equipe até Muriaé por conta das chuvas, né? Mas eu tenho afiliada lá que consegue passar essa informação. Então, a gente consegue essa rede. E essa rede ela se une porque tem uma marca muito forte, tem uma marca de muita credibilidade por trás dela. Léo, qual que é o perfil da empresa que anuncia num programa esportivo? Mas pode concluir Cara, primeiro. eu ia falar justamente sobre essa questão publicitária agora. Hoje a gente tem na Alô, como parceiro oficial do nosso programa, o Clube do Fute. Que Do inclusive nosso amigo também, Rafael. sócio lá, Diego, Rafael e o Diego. Diego E o Brugiolo, Diego Brugiolo, perfeito, nosso bem amigo. lembrado. Isso aí. Que é um clube é um perfil de empresa mais família. O Clube do Fute é um bar que tem recreação, que Sim. tem, enfim, espaço para criança, tudo mais, e que faz total sentido. O Rafael, inclusive, vai ao nosso programa uma vez por semana, fala das promoções que ele vai fazer. Viciado. Fala das promoções, e aí você tinha perguntado qual que é a credibilidade, qual que é a importância de anunciar no rádio hoje. Eu acho que, assim, varia um pouco do produto, do serviço que você quer anunciar. Muitas vezes você vai ter um resultado mais a longo prazo. Porque, por exemplo, você tem uma loja de autopeça de carro. Eu ouvi o seu comercial aqui agora pela primeira vez. Agora eu não preciso comprar nada. Agora eu estou focado em outra coisa, o meu carro não está com problema, não está com nada. E outra, eu não vou gravar o nome da sua empresa de primeira. Eu vou precisar ouvir 2, 3, Mais 4 institucional, vezes. né, Léo? Exatamente. É uma publicidade mais institucional, não é isso? E aí, Não é isso, Lézia? depende também, se você, por exemplo, um produtor de eventos. E aí eu estou sorteando aqui 20 ingressos para o show e tal. Aí você vai ter um resultado mais rápido. Para você concorrer à promoção, você tem que entrar no Instagram, seguir a página, e você vai fortalecer também o seu digital. Que é algo um pouco mais direto ali de curto prazo. O show está chegando e tal, a pessoa quer aquilo. Agora, varia um pouco, sabe? Mas como qualquer mídia, né? Se você for pensar que o rádio é um canal, né? Como a TV é um canal, a rede social é um canal. Nós somos um canal, exatamente, né? Ele é um dos veículos que você tem para disseminar uma informação. Tem tipos de mídia, de negócios e de informações que cabem muito bem ao rádio, como você falou, a questão do sorteio, né? Que é uma coisa instantânea, rápida, que a rede social também, às vezes, cumpre esse papel, faz isso muito bem. E agora tem outros canais que o rádio, às vezes, não performa tão bem, fica mais como uma mídia mesmo de fixação, né? De tudo, mas que também performa, né? Eu acho que essa ideia... acho que a gente já conversou isso aqui algumas vezes. Essa ideia de que porque surgiu uma coisa, as outras têm que acabar,
ela é uma ideia muito errônea na cabeça da gente, né? Eu acho Sim. que as pessoas se adaptam, elas, É. né? Não quer dizer que... Eu ia até te fazer essa pergunta, se vocês hoje acham que o perfil do ouvinte, ele é uma pessoa mais velha, ou se vocês identificam que ainda tem jovens que simplesmente ouvem, que gostam, que acompanham o rádio. Eu acho que varia muito do perfil de rádio, né? Do perfil de linguagem que aquela rádio usa. A Alô hoje é uma rádio adulta, mas muito jovem também, assim. Então a gente tem lá a galera da minha idade, 22, 20 anos, pedindo músicas A nossa. de... exatamente. Nossa idade. Né? Pedindo músicas de rap, A né? nossa. De trap, que são os gêneros aí do momento. Mas você também tem um cara mais velho, um público um pouco mais rural também, que às vezes pede para ouvir um Leonardo, um Chitãozinho Chororó. Então, acho que isso varia muito da linguagem da rádio, mas assim, eu acho que tem público para tudo, assim. O nosso programa, por exemplo, é um programa um pouco mais jovial, programa de esporte, tal. A gente brinca, a gente tira sarro, a gente faz piada, só que a gente nunca deixa o entretenimento sobrepõe a informação, sabe? Sempre tem a informação, mas tem também o entretenimento ali, porque no meu caso muito do esporte, isso é totalmente diferente quando a gente vai dar uma informação de saúde pública, de segurança pública, de política. Mas no esporte, eu sinto que as pessoas não querem mais só informação, sabe? Só informação tá chato. As pessoas querem informação e uma pitada de humor ali, que o Botafogo não tem torcida, que o Vasco vai cair de novo, sabe? Eu acho que isso faz parte, porque acho que para o esporte, as pessoas enxergam o esporte, o futebol, como lazer, como uma válvula de escape. As pessoas já estão tensionadas o dia todo, o tempo todo, sabe? Então, quando ela vai ver, ouvir, falar sobre o time dela, ela quer descontrair um pouco. Então, tem esse público, mas tem também um público que está na rádio para ouvir notícia, né, que eu acho que é um público muito da Itatiaia também. Então, já vai variar um pouco de linguagem. Então, assim, acho que tem público para tudo, tem público para o perfil da Alô, tem público para o perfil da Itatiaia, tem público para o perfil da 93, que é uma rádio nova agora também do Grupo Libertento. Ou seja, o fato das redes sociais estarem aí não tirou, então, a juventude Não, das rádios, absolutamente. né, de ouvir as rádios. Quando eu até falo, se fiz essa pergunta, pensando como uma cabeça de empresário. Porque se eu tenho na mesa um orçamento X e eu tenho que escolher os canais que eu vou fazer, distribuir essa grana, é muito mais fácil, numa cabeça analítica, eu olhar o marketing digital, não que tenha que acabar, né? Eu não penso nesse sentido. Porque o marketing digital eu consigo colocar a renda, o local, eu consigo ir por comportamentos. Direcionar. No caso da rádio, isso é mais abrangente. Embora tenha um número muito expressivo, a gente falar de quase 25% da população, mas querendo ou não, eu não consigo saber se eu atingir aquela pessoa, o que no marketing digital é possível fazer. Porém, por outro lado, a gente tem também essa pessoa que, por exemplo, o meu negócio é negócio para empresário, B2B. Então, ou seja, B2B, eu talvez acesse esse cara no marketing digital, no Facebook, eu acho que muito menos do que no Google. Eu acesso ele mais no Google e talvez eu tenha mais efetividade numa rádio do que eu tenha no Facebook. Quando eu falo Facebook, é Instagram também, né? Nesses meios. Porque é o tipo do público, né? O empresário está dirigindo, escutando a Itatiaia, para saber, às vezes, do trânsito. Sim. Na hora do almoço, ele está vindo no esporte. Então, uma coisa que a gente tem que pensar. Por isso que eu acho que é legal a gente dar A isso. gente já teve na Itatiaia, por exemplo, a gente tem um programa Café com Notícia de manhã, que é de 5 às 7 da manhã, que uma vez saiu uma matéria, que foi até uma matéria de rede, falando sobre preços de gêneros alimentícios em supermercados, né? E teve dono de supermercado em Juiz de Fora mandando áudio para o nosso comercial falando: preciso dessa matéria, ela vai ser útil para que a gente consiga passar para os nossos colaboradores. Então, assim, sabe, é um consumo assim, bastante qualificado também e bastante presente, sabe? É por isso que eu quis trazer esse assunto, porque a gente tem que esclarecer, porque eu não enxergava. Quando você assim. vê as transmissões de futebol, né? Eu não sou da área de esporte, né? Aqui em Juiz de Fora também a gente faz mais via rede mesmo, mas eu já tive a oportunidade de acompanhar uma transmissão da Itatiaia aqui em Juiz de Fora, né?
quando vinha algum time de BH jogar com Tupi aqui, e era uma ficha enorme dos narradores, né? Uma ficha enorme, você imagina, né? E vai passando e no meio da narração vai falando oferecimento, e o nome da empresa marcando né, a marca durante uma transmissão. Então, assim, é estar presente, né? Aqui na Itatiaia, por exemplo, a gente tem anunciantes de mais de 20 anos Olha que sem legal. sair do ar. Uma coisa que eu ia falar, Né? dentro disso que o Daniel falou, né? No marketing digital eu consigo taguear, eu consigo colocar comportamento, gostos e etc e tal. Mas tem uma coisa que falo porque trabalho com marketing também, que só o rádio soluciona. O seu Joãozinho, que está na cidadezinha, que está, sabe, naquela cidadezinha pequenininha de 20 mil habitantes. Não adianta, você pode taguear o que você quiser. Não acha ele, O né? influenciador é aquele locutor que fala, bom dia, meu amigo, olha aqui, agora eu quero mostrar para você, se você está precisando de tal coisa, você vai no açougue do fulano, vai não sei o quê do Beltrano, vou falar a promoção do dia. Isso aí, essa coisa do interior, esse comportamento de uma cidade, né, de uma localidade que ouve, que se sustenta na rádio, que acredita, você não vence É com o porque digital. é muito do que a Désia falou, né? No rádio, você está muitas vezes ali se dirigindo àquela pessoa. A pessoa manda mensagem no seu WhatsApp, eu falo, pô, Dani, prazer ter você aqui com a gente e tal. Então você direciona para aquela pessoa. Então a pessoa sente que você está anunciando a sua marca para ela. É. Na internet, não. A pessoa sabe que aquilo ali é um conteúdo patrocinado. No Instagram, muitas vezes aparece ali patrocinado. Então, sim, você está jogando para todo mundo, sabe? Eu acho que o rádio tem um pouco mais dessa coisa pessoal, dessa relação pessoal que gera muita credibilidade, sabe? As pessoas confiam muito na gente. E de confiança mesmo, gente. Uma vez, uma das coisas muito marcantes que aconteceu comigo. Um ouvinte ligou falando que a mãe dele estava internada e que ela ia perder a perna, porque ela não estava conseguindo uma vaga, sabe? E vamos fazer uma denúncia, como que você pode me ajudar? Ele, Désia, mas me fala a hora que vai sair, porque eu tenho que desligar o rádio, porque ela está na cama do hospital com o radinho do lado e ela não pode ouvir, ela não sabe que ela está passando por essa situação. Então, é aquela coisa de você dar voz a quem não tem voz, de você resolver um problema que aquela pessoa está passando, mas que, na verdade, representa um problema que muitos estão passando, né? Porque o papel do jornalismo do rádio é esse, assim, de resolver as questões sociais. E aí eu me lembro que naquele dia a gente bateu em cima, a gente ficou em cima e ele conseguiu a transferência e logo depois ele me ligou e falou, obrigada. Que top, Obrigada. né? Usar o poder Exatamente. da telecomunicação. Poder Poder da do população. microfone, Isso é Quem poderoso, precisa. sabe? É assim. E é uma resposta que a gente tem no dia a dia, sabe? Das pessoas que vão. É assim, eu acredito que nas rádios populares isso é até muito mais forte. A gente tem isso na Itatiaia, aqui em Juiz de Fora, mas que não é uma emissora muito popular, não é com muita frequência. Mas quando eu fiz, por exemplo, estágio na Rádio Panorama, eleição também, eu me lembro exatamente, uma senhora se perdeu no centro, ela tinha Alzheimer. A família foi na porta da rádio falando que ela estava perdida no centro da cidade e falou todas as características. E aí a gente ficava naquela loucura de cobrir a eleição e pensando naquela mulher. Como é E que toda nós hora o vamos ajudar locutor essa senhorinha? falando, o locutor, e de repente uma pessoa que ouviu, que viu a mulher na rua, levou a senhora para a bacana porta demais. da rádio. Isso é uma coisa assim, isso é sabe? demais. Que por mais eu nem posso falar que a internet não tem isso, porque tem também. A gente tem muitas coisas boas acontecendo na internet, sabe? multicanal hoje, Exatamente. Mas a rádio ainda consegue ser mais imediata, sabe? Porque a comunicação no rádio, gente, ela é muito rápida. Se eu estou indo para minha casa, se eu estou indo da minha casa para a rádio, acontece um acidente que fecha Rio Branco, eu pego meu celular e falo, Gil, me coloca no ar agora. É isso, é como se fosse uma ligação, entende? E ali você resolve um problema. Porque se a pessoa ouve aquilo na rádio, ela não vai passar pelo mergulhão. não vai. E aí você resolve o problema dela, sabe? E aí Muito é legal. quando eu falo do DNA, né? O rádio existe há 100 anos, né? Ele fez 100 anos em 2022, mas em 1950 ele já estava fadado ao fracasso, né? Porque veio a TV. Então aí quando chega a TV,
Coitado do rádio, Que né, vai gente? querer rádio, né? Não, o rádio A gente tem que aprendeu jogar lá. o cabelo mesmo, porque ele A é gente muito aprendeu poderoso, lá, né? Em São Paulo, a exposição sobre o rádio. Né? Exatamente. As cantoras da rádio. A gente perde. Então, né, quando vem a TV, o rádio perde o seu casting para a TV, né? E aí, o que o rádio faz? Ele se torna prestação de serviço, né? A Itatiaia, por exemplo, que surgiu nessa época, jornalismo, prestação de serviço e esporte. E aí ele é outra coisa, ele passa a ser outra coisa para a vida do ouvinte, sabe? Ele vem com aquela utilidade pública, ele vem para falar o que a pessoa quer ouvir, ele vem para falar que amanhã termina o prazo de declaração do imposto de renda. O quê? E também Inclusive, eu e não também fiz. e também da declaração do MEI, né? Ele vem para falar tudo isso, ele vem para te lembrar as coisas que você precisa fazer, né? E de uma maneira assim, né, natural. Você lembrou hoje que hoje é meu aniversário lá na Itatiaia? Oi. Eu coloquei um post tão bonito para você no BNI, Zona da Mata Vertentes. Então, Fica feliz com isso aí. entendeu? Mas eu vou levar o podcast SA para Itatiaia. Agradece. Vamos? Vamos. Vamos fazer Vamos fazer. Ó, falou no ar, hein? No ar, falou no ar. Uau, Não, gente. mas pelo menos uma entrevista para falar Vamos sobre fazer essa o iniciativa podcast maravilhosa, a gente no ar. consegue. No ar. Entendeu? A gente O consegue podcast. falar sobre essa iniciativa, porque é isso, né? Porque ainda mais o rádio local, e eu acho que é uma coisa que quem trabalha em rádio sempre tem que defender o local. O local. Né? Muito. O importante é o que acontece aqui. Então, eu tenho que ter espaço para falar das iniciativas boas de Juiz de Fora, do que as pessoas estão fazendo, como que as pessoas estão empreendendo, porque são muitos os caminhos, gente. E tem muita história bonita nessa cidade. Demais, demais. Tem Só, muita. só complementando o que a Désia falou da TV, que o rádio estava fadado ao fracasso, né, já em 1950, tem um fator que a rádio ainda ganha da TV. Se acontecer um acidente hoje aqui no bairro Ipiranga, Cruzeiro do Sul, a TV ela tem que pegar o carro, levar o carro, ligar a câmera, ligar o microfone, testar o sinal. Gente, isso é maravilhoso. A rádio não. É O na telefone hora. hoje O resolve. telefone resolve. É. Eu tô passando, o Barney me coloca no ar, eu falo que tá aqui, que tem um acidente, ponto. Eu saio 3 vezes, 30 minutos, 20 minutos na frente da TV por conta de não necessitar realmente da imagem e tudo. Então, assim, o rádio é muito rápido, dinâmico, veloz, é imediato. É útil, sabe? né? Vocês são Tem que igual a ser. polícia civil, que tem uns informantes nos bairros? Não podem falar Isso sobre isso, é- viu? Viu o cara de então, O publicidade? cara fala assim, acabei de ver fulano. Então, É. o que acontece? É a Tem, questão da tem, fonte, hashtag tem. preservação da fonte. Exatamente. Mas se não fossem as fontes, porque hoje é muito fácil, né? Assim, eu tenho 2 celulares, né? Porque um é corporativo e um é pessoal. Porque eu devo ter uns 32 grupos de imprensa, no mínimo, né? Por aí. Por aí. Por aí. Então, assim, hoje todo mundo está organizado em grupo de imprensa, tem assessoria de todas as polícias, tem tudo, tem SAMU, tem tudo. Então, a gente recebe e recebe todo mundo ao mesmo tempo, né? Mas o lance é a novidade, né? Então, Se você tem aquela tiazinha namoradeira, tem. né? Se você tem um Tem. informante, eu me Tese, lembro... seguinte, tese. João acabou de passar aqui. Época da febre amarela. Lembra da febre amarela? Que teve uma época que eles falavam que tinha encontrado o macaco morto, mas não falava em qual bairro. Falava, gente, mas a gente precisa de informar. Para não gerar pânico. Mas a gente precisa informar. E aí eu falava de uma maneira muito, muito sarcástica, né? Toda hora eu falava, né? Mas a prefeitura informa que não pode informar o local e tudo. Falava isso de uma maneira muito sarcástica. E aí, minha filha, eu comecei a receber um monte de ligação. Você sabe aquele macaco que encontraram hoje? Foi na minha rua. Eu falei, grava uma denúncia para mim. E aí a gente começava a colocar no ar. Porque a gente tinha que identificar esses locais. Isso é uma informação muito importante. Né? Isso é E que não um pode ser serviço- passado de qualquer jeito, não né? pode Isso ser é um passada de serviço qualquer de uma jeito. imprensa séria. Exatamente. Então assim, os informantes é o que dá vida, né? É o que diferencia, porque hoje todo mundo recebe tudo ao mesmo tempo, então acaba que fica tudo muito igual. Mas tem um ouvinte, inclusive ele está sumido, que é o Ciamp. Eu acho que ele trabalha como viajante e tudo. Então, às vezes, eu ficava sabendo de acidente antes da polícia, que ele falava assim, Désia, tem um acidente no quilômetro tal e tal. Aí mandava foto, mandava vídeo, aí eu já ligava para o posto da PRF.
manda informação e tudo. Olha, Então, tá quer dizer, vendo? já Cria intimidade, chegava. né? E presente, Cria gente? Vocês intimidade. ganhavam muito presente? Vocês Ah, ganham? ganha, Eu ganhei muito presente. Você Bons ou- tempos. Como é que É. chamava? A Milena. A Mas Milena era ou eu, você? era É. eu. Não, é a Milena que ganhou. É a Milena. É a Milena. Cara, ganha. Ano passado, inclusive, eu comentei em dezembro, perto do Natal, comentei a semana toda praticamente que no Natal da minha casa nunca tem rabanada. E eu amo rabanada. E aí eu bati naquela tecla ali segunda, terça, quarta, na sexta-feira, uma padaria, que eu não vou falar o nome aqui porque não está patrocinando o nosso querido Olha! podcast Hashtag SA, padaria que mandou pro É. patrocinar nós. mandou 3 caixas de rabanada. Caraca. Toma Uma recheada também. de doce de leite, uma tradicional e outra de Nutella. Então, assim, É, é isso muito é muito bacana legal. esse carinho que a galera tem, assim, sabe? Dos ouvintes também, presente simples. Às vezes as pessoas vão lá para tirar foto com a gente, às vezes a gente está no ar, o ouvinte pede para entrar no estúdio, ficar ali um pouquinho, sabe? Só para ver a gente, para trocar uma ideia, para tirar uma foto. Isso é algo que a gente não consegue mensurar nem imaginar, assim, porque é um carinho que as pessoas têm com a gente. Por exemplo, a minha mãe, esses dias foi até engraçado, a minha mãe ficou sabendo que eu ia no jogo do Botafogo amanhã pelo rádio. Uber que ela pegou. Olha, Ela olha falou que assim, loucura. assim? Que absurdo, Léo. Ela Você falou- não conta nada pra sua mãe e ficar sabendo da sua vida pelos outros. Ela entrou no. Cobra dela pra te ouvir. ela uai, entrou- fala com ela. Exatamente. Não, mas ela ouve bastante. massa. Ela ouve bastante. Que massa. Ela entrou no carro, o cara tava ouvindo alô, aí conversa vai. Falou assim: você costuma ouvir muito essa rádio? Costumo e tal. Eu sou mãe do Beleléu. Falou assim: sério? Mãe do Beleléu? Ele vai no jogo do Botafogo quarta-feira. Aí falou: vai. Não tava nem sabendo. Porque, assim, por conta desse imediatismo, sabe? Eu contei, o cara já sabe. E o cara já tá pensando. E às vezes o cara já Nem vai. cobrou a corrida, né? Imagina. Não. A mãe do Beleléu não vai nem pagar. É. Aí o cara vai entrar no meu Instagram pra ver se eu fui mesmo, se eu postei e tal. Então, assim, é uma intimidade que as pessoas têm com a gente, que a gente acaba, de certa forma, criando com os ouvintes também. Cara, que era inimaginável. Se não fosse o microfone, eu não conheceria tanta gente, sabe? Eu não teria vivido tantas experiências bacanas, não teria dado a informação. E sabe o que eu acho mais bacana? Com 22 anos eu vi isso. É. O Léo tem 22 Graças a anos Deus. e Muito já fala legal. que já passou por um monte de experiência bacana. É. Eu acho que o esporte tem muito a ver com isso, né, Léo? Acaba É. te levando para uma vida de disciplina e de rotina. E Demais. que te faz ir atrás, sei lá. Demais. Fala um pouco desse lado empreendedor na parada. Tem. Eu acho que o esporte ele incentiva muito a você fazer por você mesmo, né? Acho que muitas vezes, quando a gente entra numa empresa, a gente entra para o mercado de trabalho, a gente faz o nosso ali, mas a gente espera muito que os outros reconheçam, que os outros deem dicas. E, cara, eu acho que no jornalismo, especificamente, você tem que se mostrar proativo. Sempre, assim, sabe? Sim. Você não pode esperar do outro. Você tem que você correr atrás da informação, você entrar no ar, você buscar a sua credibilidade, fazer o seu nome, sabe? Porque, no final das contas, é o seu nome que está ali. Assim como no seu empreendimento. Se você julga algo errado dentro da empresa ali e não toma nenhuma atitude, cara, é a sua empresa, é o seu nome, sabe? Eu acho que no jornalismo tem muito isso. A gente preza muito pelo nosso nome, assim, sabe? E o esporte, ele foi fundamental para mim nesse sentido realmente de buscar, do mérito e tal. Então, acho que o esporte sempre caminhou lado a lado comigo e Eu vai acho caminhar até o final. bacana, eu acho muito bacana essa relação do esporte com empreendedorismo, com disciplina, porque é o que pega o jovem, né? É o Sim, momento do jovem, ele está na vida, no esporte, normalmente a maioria gosta, né, de algum esporte. Então, na hora que você linka isso com a possibilidade de você ganhar, trabalhar, fazer alguma coisa por alguém através do esporte, é muito maneiro. Né? E eu acho que o jornalismo, assim como o esporte, ele te ensina, ele te dá uma porrada uma vez, mas você aprende com aquilo ali, sabe? Eu tive uma experiência de no ano passado, o Romeu Zema, atual governador, enfim, na época era candidato à reeleição, ele veio em Juiz de Fora e ele veio na CISPES na época, ele veio 2 vezes, né? Ele veio uma primeira vez na CISPES e eu fui cobrir. E eles fizeram uma coletiva muito rápida ali com a imprensa, todo mundo em pé, não teve glamour nenhum, na maioria das vezes não tem esse glamour nenhum, todo mundo espremido ali mesmo. E eu lembro que a assessora, no meio de uma resposta dele, ela falou assim, a última pergunta.
E eu estava tentando falar e não conseguia, porque sempre que eu começava, alguém começava a falar mais alto, ou começava a falar na frente. E eu lembro que eu perdi essa última pergunta para uma professora minha da faculdade. Essa minha professora estava na minha frente, eu estava atrás dela, e ela já tinha feito uma pergunta, sabe? Na coletiva. E ela foi fazer uma segunda, e eu comecei a falar junto com ela. Só que ela impôs mais a voz, e o Zema ouviu a pergunta dela, não ouviu a minha. E eu fiquei pé da vida, porque eu perdi a pergunta para ela, sabe? Desse tamanho. Desse tamanho eu perdi. 2,5 metros de eu tenho altura. 2,5 metros. Eu perdi essa oportunidade de fazer a pergunta e ela ganhou, assim. Então, acho que o esporte, muitas vezes, até para quem é muito competitivo, até passa um pouco da dose, assim, desse ganhar e perder, sabe? Mas sendo bem dosado é maneiro. Sendo bem dosado é Né? maneiro, Te claro. incentiva, Claro, te faz exatamente. ir atrás melhor, Exatamente. Tanto que na próxima vez que ele veio, na segunda ocasião, né? Eu Você fiquei. deu cotovelada na fiquei bem professora. na Quero ver frente. alguém chegar perto do Zema. Não. E aí a Não. professora caiu. Mas eu consegui impostar a voz e fazer a pergunta. Aprendeu, né? Ela me deu a vez aqui. Aquele segundo. Pegou a cabeça dela mesmo. Ai, meu Deus. Não, mas do eu céu. consegui ficar mais perto um pouco e na hora que deu uma brecha ali de fala, eu já engatei e consegui fazer a pergunta que eu queria. Nós não vamos comer esse seu A gente bolo, tem não, que cara? desobedecer. né? Tem que desobedecer. regra desobedecer. Tem que ser cara de pau. Aqui, Exatamente. rapaz, que papel, rapaz. Tem pratinho, velho. Opa, tem Também, pratinho, inclusive, tem- a Désia, pô, nossa convidada, o Léo. Não. Temos que oferecer bolo do seu aniversário para esse pessoal. verdade. Gente, que eu coisa acho também. chique, né? Todo dia que É tem muito bom a aniversário pessoa aqui no ser podcast, amada, não. né? Olha só, parabéns, aniversário, viu, parabéns. Parabéns, Dani. Pelos seus 29 anos de idade. 29 anos não é todo dia. Não é, né? Vou falar pra E você. se fosse há um tempo atrás, né, ele receberia o quê? Um carro de mensagem. Daniel, o meu amor por você é uma coisa enorme, maravilhosa. Com amor, Daniela. Vocês lembram das telemensagens? Lembra, Também. gente? A pessoa Primeiro falava, foi "Meu Deus, telemensagem. eu recebi, que merda. Não, olha Telemensagem olha era como que legal. é a evolução, tá vendo? Começou É. com Você telemensagem. recebia pelo Depois telefone, com carro depois de mensagem. na porta da sua Das casa. Carro de mensagem, na verdade, era pra brigar mesmo, era pro pau quebrar, porque, puxa, É. Você imagina. quem aguentava receber aquela mensagem, né, cara? Já chegava o cara com um carro de som lá, no talo, soltando Uma foguete na vergonha sua danada casa. que você sentia. Joaquim, volte pra mim. Imagina. Eu te traí, mas me perdoa. Aí uma coisa que era só na casa, a rua toda fica sabendo. A Désia não deve pegar isso na rádio porque é por causa do horário da programação, né? É, na Porque verdade. tem umas cantadinhas que a galera costuma mandar via rádio. Não tem? Ah, sim, tem. Na verdade, o perfil aqui da Itatiaia, né? É um perfil que a gente não tem muito essa conversa aqui na Itatiaia de Juiz de Fora. Eu acredito que quando você tem essa liberdade de desenvolver, como é o caso de vocês, esse retorno seja um pouco maior. É. Porque, na verdade, o meu contato com o ouvinte, né, eu praticamente não dou nem bom dia. Eu entro, apresento o jornal e saio. Entro, apresento o jornal e saio. Agora que a gente tem um Educação, quadro assim, de né? entrevista. Não, é porque é o formato, sabe? Daqui. Sim, é mais direto. Mas Porque assim, notícia não dá pra ficar de coisa, né? exatamente. Mas os bastidores, né, que são esses ouvintes que sempre ligam e que pedem as coisas, assim, você cria uma intimidade com o ouvinte que é muito Demais. bacana, Quando sabe? eu trabalhei em Legal. call center, tinha uma cliente na época, ela foi em BH ainda, né? Que ela era tradicional, ela ligava sempre, eu trabalhava de até 1 da manhã, era só baixaria. Só pra cantar. Cara, olha só Não que. tinha um 4-5 na Só época, falava não. com- Não, eu peguei um 4 Fui na longe. época, eu dei mais Cê- antes. Você Eu tem no... trabalhei no 1404 da Ele antiga nem Telemix sabe o que, celular. que é, Não, né? nem sei, Ele cara. nem sabe o que é um Tinha 4-5. cruzado, você Ah, ficava você no vai alô, ver. alô, aí quando alguém falava Na alô, você internet. vamos pro privado. Aí, asterisco, alguma coisa, né? Era o antigo Tinder, entendeu? Ah, sim. Era o Diz que é time. amizade. Eu Chama disse no que é privado. Eu me amizade. lembro Era disso, um eu 4-5. tinha 11, 12 anos de idade, estudava nos Jesuítas. Ah, e então era faz febre. tempo, hein? Não, tem 40 anos. Não, Sérgio, Era peraí, febre. não, Sérgio. Eu tô com 51. O Sérgio você não tinha 11 anos, Tô eu te tinha uns falando. 20, porque eu Então, lembro esse disso, disco Sérgio. coisa Não, mais eu antiga, tinha não. 11, 12 anos. Ah, No você 45. tinha. Ah, porque tá. O Disque entendi. Amizade, você discava lá, entrava, tinha um monte de gente no negócio, cada um com codinome.
Era interessante, mas essa idade que eu tinha. internet foi os bate-papos lá do UOL. que Mas tinha, é isso mesmo, era o E, Tinder o- da e época. o isso aqui, que tinha aquela... Não sei o que. Como é que era como é que era o barulhinho mesmo, gente? Era um que tinha? navio, né? Tipo um navio. Não um lembro vídeo de mais. Era uma navio. florzinha, não? Uma florzinha. Aí Isso aí não é do meu tempo, não. Ah, isso Ô, aqui, Léo, claro tinha um que negócio chamado Não lembro ICQ, tinha um negócio chamado Tinha. Orkut, Não, eu Orkut eu lembro. lembro. Não tive, mas eu MSN. lembro. A MSN eu tive. MSN. A minha primeira descrição no MSN eu Orkut, tive. no Orkut é ótimo. Volta. É muita informação, é muita A informação. minha primeira descrição no Orkut foi a única Désia do Orkut e a única senhorinha que eu conheço. Porque não tinha nenhuma Désia. Quando eu fiz o meu perfil, eu fui caçar para ver se tinha alguma Désia e não tinha. Eu E aí também eu fui coloquei a isso. única Roberta Abramo durante Olha muito só. tempo. Aí uma Roberta casou com não sei quem Abramo e eu adotou meu sobrenome, sou muito revoltada com isso. Uma das Bacana. coisas mais legais da época do Orkut, que eu sinto saudade, porque era engraçado, eram as comunidades, né? Por favor, não deixem extinguir os bidês. Eu era daquela, se eu não lembro, eu não fiz. Essa era boa. Eu era Essa Não pode ter sido uma vodka, não. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. né? Muito legal. Vamos lá. Désia e Léo. Normalmente, quando a gente vai encaminhando assim para o final, a gente pede para que vocês tragam uma frase, né? Ou a gente aceita até um poema, né? Uma estrofe. Um pensamento. Pensamento, uma coisa que uma você frase, queira falar. algo que exatamente conecta, ou que vocês têm, aquela frase que você lê todo dia de manhã, por exemplo, não vale ler aquela quantas histórias por quilômetro você faz, né? Mas assim, nesse sentido, porque serve de insight, serve de conexão e depois a gente fala a nossa também. Você está hoje Hoje preparada, não, né? hoje não. Então você se vira. Vamos lá, Désia. Eu até falei isso na minha última apresentação lá no Beni, que é uma frase que eu gosto muito. Uma frase do Goethe, que é: na plenitude da felicidade, cada dia é uma vida inteira. Essa frase, eu acho ela maravilhosa. Na época que eu me casei, eu coloquei ela no meu convite de casamento. E aí eu tinha a promessa de tatuá-la, né? Só que eu não cumpri até hoje essa promessa. Mas quando o meu filho nasceu, né? Eu tenho um filho de 8 anos, o Igor. O meu marido, 3 dias depois, foi e fez essa tatuagem no braço, assim. No seu lugar. Não, nós dois iríamos fazer, você. né? Aí ele Ele cumpriu. já cumpriu, Ele então. cumpriu. Eu Tá tenho que faltando cumprir. Eu tô com 12 anos de atraso. Então vamos fazer o compromisso. Mas aí agora, vamos. né? Vamos lá. Então. Vamos colocar a data agora? Vamos? Vamos. lá, Não, quando? não, vamos ver. Vamos ver. Eu tenho medo de agulha. Não faz pressiona. promessa no ar, não, porque promessa no ar é complicado. Mas- Tem que Gravado. cumprir. Eu gosto muito dessa palavra plenitude, né? Porque eu acho que ela vale para tudo na vida, para o pessoal, para o profissional, né? E cada dia é uma vida inteira, porque eu acho que a gente tem que viver com intensidade todos os dias, porque eles são muito importantes, né? Eles podem não ser tão bons, né? Mas eles são muito importantes e a gente tem que agradecer sempre pela oportunidade de estar vivo. Então, essa é a frase da minha vida e eu gostaria de compartilhar com Muito vocês. bom. Aproveita, inclusive, 10 anos de passar pro Léo, você vai ganhar um tempinho para pensar. Claro. Você também empreende, né? Fala um pouco do Sim, seu negócio aí sim, também. né? exatamente. Eu estou com a Casulo, né? Nós nos conhecemos, nos conectamos por conta da Casulo também, que é aí um braço, né? A gente faz gerenciamento de redes. E o BNI, que é o grupo de networking do qual a gente faz parte, foi um dos grandes incentivadores também. Na Casulo eu estou junto com a Isabela Magalhães, que é minha prima, minha parceira de vida. Ela é publicitária, né? Então a gente junta aí os nossos conhecimentos para a gente Bota estar aí o também nessa Instagram. Já área. tive oportunidade de contratar os serviços dela, da Isabela. Realmente é primoroso, vale a pena. Me forneceram durante o período uma assessoria de imprensa que foi muito importante, foi muito bacana. Obrigada, Então Sérgio. fica aí também a dica, né, de quem estiver precisando, que está aí uma profissional de respeito e certeza. muito talentosa para esse tipo de coisa também. Muito obrigada, certeza. Sérgio. Bota aí, qual que é Désia o- Souza, o meu, Isabela Magalhães. Por lá vocês fazem os nossos contatos. E a Casulo? Ainda Casa de Ferreira e Espeta de Pau. Mas A acho gente que é está pra isso, pra dar focado essa nos quebrada, nossos dar clientes. essa quebrada. Nós estamos focados nos nossos clientes, entendeu? Entendi. Isso aí. Muito Trabalhando muito, né? No off. bom. Vamos lá, Léo. Cara, eu tento levar para mim sempre desfrute do processo. Desfrute, assim. O processo é longo, eu ainda não sou o melhor jornalista e eu acho que nunca vou ser, eu sempre vou poder ser um pouco melhor. Quem pensa só na chegada, não vive o caminho, às vezes você vai se frustrar com a chegada, cara.
se você não aproveitar o caminho, a chegada talvez nem vai ser tão bacana assim, sabe? Aquele resultado final, aquela glória de cheguei onde eu queria, fiz a cobertura dos meus sonhos. Porque, assim, o caminho, ele é árduo, mas ele te ensina todos os dias, assim, sabe? Então, se você não desfrutar daquele treino, no caso do esporte, né? Mas daquela notícia que você está dando ali naquela hora, que às vezes você nem está tão animado naquele dia, mas, assim, desfruta do processo, desfruta de cada dia, porque só assim eu acho que a chegada ela vai fazer sentido, sabe? O resultado final. Porque se você viver bitolado, só pensando no resultado final, talvez você nem alcance ele. Porque você não está vivendo o hoje, como a Désia falou, sabe? O dia a dia, eu acho que isso é muito, Sensacional. muito importante. E antes de mais nada não, né? No final de tudo, seja você, porque se você não for você, cara, uma hora essa máscara vai cair, uma hora você vai se embolar e as pessoas, você não vai passar verdade para ninguém. Você não vai passar... E ninguém quer mentira, né? Todo mundo ninguém quer quer verdade, mentira. né? Você vai perder o seu brilho nos olhos e esse não é o caminho, né? Ô, cara, eu fico assim, extremamente feliz de ter recebido tanto você, Léo, quanto o Désia aqui hoje. São duas histórias muito bacanas, oriundos, né, de um meio de comunicação tão importante, tão antigo, e que está aí até hoje, né, fazendo sucesso. E eu vejo uma história dessa, de um cara de 22 anos, com esporte na veia, utilizando o esporte como preparo para uma carreira profissional, como você fez, e está aí o resultado. Né? Muito bacana. A Désia, com a experiência dela, né, começou lá em 2004, foi fazer a primeira rádio em 2016, que você falou, Sim, né? sim. Quer dizer, passou um período aí. Quer dizer, estão tudo histórias, né, que tem a ver com empreendedorismo, que tem a ver com acontecer, fazer acontecer. Muito bacana. Eu quero agradecer muito vocês. Foi muito bacana. Você deixou seus canais hoje. aí? Cara, meu Instagram é @LeoNevesJúnior, Twitter também é a mesma coisa, faço análises por lá todos os dias. O canal no YouTube ainda vai sair, ainda não saiu não. E todos os dias, em 96,7, você me encontra de 2 às 4 da tarde. Muito bom. E sua frase, doutor? Não, já falei o que eu queria. Já agradeci frase, aos né? dois. Não, acho muito bacana pegar o exemplo do Léo, que é um cara de 22 anos, pegar o próprio exemplo da Désia, né, por todo o contexto, e usar isso, cara. Né? Cara, eu acho que Esporte. assim, a gente está vivendo um mundo cada vez mais tecnológico, mais agitado, mais corrido. E é aquilo que a gente estava falando, né? Que a Désia falou, eu falei também. Zele pelo seu nome, sabe? Zele pelo nome da sua empresa. Não faça as coisas na correria, no impulso. Pense 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Claro, você não vai retardar uma ação, né? Você não vai dormir no ponto, digamos assim. Mas zele, pense aquilo mesmo, pense se não tem uma estratégia melhor, porque eu acho que o nosso nome, o nome da nossa empresa, no caso, é o maior bem que a gente tem, assim, sabe? Então, acho que isso é muito importante também. E aí acaba me levando para uma frase que você tanto quer ouvir de mim, Ó, atenção, gente. que por é a favor. mesma de sempre, mas tem tudo a ver com o que ele falou. Por favor, Sérgio. Direção é mais importante que velocidade. Nossa. Não adianta você estar a 220 Perfeito, na frente de um muro. perfeito, É perfeito. melhor estar a 10 no caminho certo. Exatamente. É isso aí, planejamento. Né? Ô, Sérgio, então fala da sua empresa agora. Falar o quê? Da sua empresa, qual que é a sua empresa? A Cefaz Nascimento Advogados, meu escritório de advocacia está aí no mercado há 19 anos, atendendo as empresas de Juiz de Fora e do Brasil com muito orgulho. Isso aí. É isso aí. E vou falar a mim, então, né? Inclusive, tem muita conexão com o que o Léo falou durante o podcast e agora também, que é quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada, né? Com certeza. Faz todo sentido. Você trouxe muito bem essa condição. Eu vou falar também da minha empresa, né? Na Beta Marcas e Patentes, que a gente traduz identidade através do registro devido no órgão governamental. Então, empresas que estão iniciando um negócio, que não têm o registro da sua marca, procure a gente aqui. E eu vou passar aqui para a Roberto fazer aquela finalização. Especialíssima, que só ela consegue, né? Lembrando. Eu fico doido para chegar Com nesse chave de momento, ouro, cara. né? Chave de ouro, é isso aí, Expectativa, Léo. muita É chave de expectativa. Lembrando ouro. dos nossos canais, né? Estamos no YouTube, no Spotify. Se você está aqui assistindo no YouTube, comenta aí, compartilha e tira uma foto lá do caderninho que você anotou dos insights e coloca no seu Instagram e marca lá o _podcast_SA. É isso aí. Se você gostou, compartilhe,
né, com seus amigos. Se você não gostou, compartilhe com seus inimigos e faça com que eles ouçam esse podcast. Mate-os de raiva. Márcio já fala aqui, irmão, um negócio maneiro, né? Não. E aí, às vezes, ele vai. Às vezes você quer dar um recado, né? Que apareceu bom, aqui. Então, muito Dá uma indireta pra ele, inclusive Uma marca indireta. ele aí no Exatamente. comentário, dá uma indireta pra ele. Exatamente. Então, eu quero terminar aqui agradecendo a sua audiência, agradecendo aos nossos convidados. E eu quero terminar com uma frase em homenagem ao rádio. O rádio não é timbre. O rádio é emoção. Essa frase é de Gabriel Dias, que eu não faço a menor ideia de quem seja. É do famoso quem? Gabriel Dias. Do Gabriel Você Grande, conhece, né? Gabriel Da Academia Brasileira de... De Mas, frases. ó, você não precisa ter a melhor voz, você tem que saber se comunicar, é isso É aí. verdade. Quem não comunica, se estrubica. Exatamente. Exato, não Chacrinha? sei também. Chacrinha. Chacrinha, gente. Ô, Jesus. Conterrânea da época. Queridos, que prazer enorme tê-los aqui. Muito obrigado Prazer é pela o meu. presença de vocês. Obrigado, Obrigado gente, mesmo. muito Valeu, Obrigada, galera. gente. Tamo junto aí. Um abraço.